Olá, para quem não me conhece, eu sou a Ana psicóloga, sou graduada há aproximadamente 25 anos. Logo que formei, comecei a trabalhar em instituições como a PAI. Eu trabalhei também em creches, dei aula na graduação de psicologia e atualmente eu atendo no consultório. Eu faço alguns vídeos relacionados à fome emocional e também a relacionamentos. O último vídeo que eu fiz falou sobre posse e ciúme. Busquei estabelecer a diferença entre ambos. E agora eu estou fazendo um vídeo a pedido de uma seguidora. Eu fiquei até muito feliz com essa interação, porque eu sempre peço ideias, né, nesses nichos, e ela me pediu que falasse sobre relacionamento amoroso com o borderline. Para quem não conhece, o borderline tem um jeitinho todo especial de ser. Eu não gosto muito de ficar fazendo estereótipos, né, a respeito das pessoas. Mas para que você entenda um pouco, na literatura, as características de uma pessoa borderline, elas giram muito em torno de um jeito de ser e de estar na vida com um comportamento um tanto quanto impulsivo, uma pessoa em que oscila muito o seu estado emocional de acordo com o externo, com o que acontece naquele momento. Então, ela fica muito vulnerável aos acontecimentos do meio. Normalmente, ela é muito intensa na forma de sentir, né? Ela pode, ao mesmo tempo, reunir um estado de agitação muito grande, ama com muita intensidade, ao mesmo tempo que ela pode passar para o ódio, vou dizer assim, né? A raiva, a ira, com muita facilidade. E com certeza é uma pessoa que tem muito medo do abandono, tem muito medo da solidão. E uma pessoa também muito carente, que se envolve muito afetivamente com as pessoas em geral. Isso só para você entender um pouco a respeito. Mas quem de nós não tem essas características na vida, né? Então eu venho falar desse jeitinho particular de ser dessas pessoas também, e que isso com certeza tem a sua graduação, porque ninguém é igual a ninguém, né? E todas as pessoas carregam, né, acredito em si, características semelhantes também. É claro que varia de grau, de intensidade, enfim, somos gente, né? É só para você mesmo identificar do assunto de hoje, tá? Que vai ser tratado. Bom, e para começar, participando de um evento, um ex-professor fez um poema, acredito que tenha sido criação dele, porque ele é muito espontâneo, é aquela pessoa muito criativa. E como eu sempre fico bebendo as coisas que ele diz, porque eu fico encantada com ele, eu fiz um esboço do que ele disse nesse evento. Não exatamente é igual, porque eu perdi algumas palavras, mas eu quero ler para vocês, né, para vocês até entenderem também do que eu estou querendo dizer quando a gente fala de ser humano, né? Ele diz assim: são muitas histórias, cada retalho uma vida, uma saudade. Em meio a esses retalhos,
pedaços de outra gente que vão nos tornando gente também. Nunca estaremos prontos, finalizados, jamais. Terá sempre um retalho novo para engrandecer a alma. E assim, de retalho em retalho, podemos nos tornar um grande retalho de nós. Pois é, e é com essa sensibilidade que eu gosto de olhar para as pessoas, porque através dos relacionamentos interpessoais, dos relacionamentos amorosos, dos relacionamentos em geral, é que nós vamos nos tornando quem nós somos, partindo desde a concepção ou até mesmo antes, né? Dentro das expectativas dos nossos pais, dos nossos familiares. Isso já interfere no olhar que o outro tem sobre nós. Isso já interfere nos papéis sociais, na forma em que as pessoas nos idealizam, nas expectativas que as pessoas têm a nosso respeito e como nós respondemos a essas expectativas. Então, nós somos muito mais do que genética, do que a hereditariedade. Nós somos todo esse ambiente que nós vivemos, além dessa genética. Nós somos tudo o que nós vamos nos tornando através do olhar do outro e do que nós desenvolvemos com a nossa percepção do que chega até nós. Ninguém se faz sozinho, até porque nós temos a memória também afetiva de tudo que nós vivemos, né? De tudo que nos influencia. Então, o ser humano, ele faz parte o tempo todo do nosso crescimento. As regras, as suas reações nos permitem para que nós tenhamos um autoconhecimento, porque através da reação da outra pessoa, eu também sou capaz de me conhecer. O que acontece? Que a reação de uma determinada pessoa muitas vezes provoca tanto alguém e não a outra. Isso tem muito a ver também com a história de vida de cada um. Como que cada um processou o que chegou até a ela, no sentido até da autoimagem que ela formou a seu respeito. Então, essa colcha de retalhos que esse meu professor falou diz muito respeito a cada tijolinho que nós vamos colocando na construção de nós mesmos e do nós nas relações, porque cada um deixa um pouco de si na história do outro. Então, não quero falar aqui de patologia, eu só dei esse tema, esse nome, porque alguém me pediu um vídeo direcionado para esse assunto. Mas aqui eu quero realçar cada pessoa, a pessoa, com as suas características, tá? E o quanto nós, enquanto seres humanos, temos a somar na vida do outro, o quanto o outro também nos atinge e o quanto nós podemos nos aperfeiçoar através das relações. A partir do que nós conversamos até agora, eu quero te perguntar, através dos papéis sociais que você desempenha na vida, né? Esses papéis sociais dizem respeito aos papéis e funções que você desempenha nos relacionamentos. Você como, por exemplo, irmã, irmão, você como profissional, você como
namorada, você como amiga, enfim, todos os papéis, né, que recebem um nome e caracterizam a sua função, a sua forma de agir diante dessas relações, né, assimétricas e simétricas, que caracterizam relações também de poder, no sentido de que a relação do filho, existe aí uma hierarquia, né, mãe, pai e filho, no sentido de idade, de experiência de vida, né? Já no caso dos amigos, espera-se, né, e dos irmãos, que seja uma relação mais simétrica, né, mais de igual para igual, no sentido de não haver uma hierarquia, embora isso também aconteça, né, com os filhos mais novos, filhos mais velhos, enfim. Independente disso, o que eu quero te perguntar é: as suas reações, em que elas têm somado positivamente ou subtraído negativamente, claro, né, nesse caso, na sua forma de estar com o outro. Quando eu faço essa reflexão do poema utilizado, é nesse sentido. Como tem sido a sua relação com o outro? E se você também tem se olhado? Porque o que é muito comum é as pessoas sempre se queixarem das outras sem olhar o que o próprio comportamento, em que as atitudes dela também contribuem na reação, na atitude do outro, né? Nós estamos numa relação e a relação é algo dinâmico, então uma coisa perpassa pela outra. Ninguém é responsável sozinho por algo que acontece numa relação. E aí, eu tenho aqui outras perguntas para fazer para você nesse momento e eu te convido a uma reflexão, a olhar para si mesmo, decorrer de todo esse vídeo. E aí, nesse sentido também, eu fico aqui olhando, né, tudo o que eu tenho dito e pensado assim: acredito que o borderline pode estar se perguntando também, nesse momento, as seguintes interrogações: como agir diante da minha impulsividade, agressividade ou falta de controle sobre mim? Como lidar com o medo da crítica e da perda que tornam as minhas reações tão intensas? E com a solidão e o sentimento de vulnerabilidade diante das pessoas? Às vezes me sinto uma criança grande, explodindo diante de pequenas frustrações. Uma característica é que essas pessoas são muito intensas. Quem de nós não tem um certo receio da solidão, da instabilidade, né? Medo muitas vezes da mudança. Mas quando eu penso nessas pessoas, se sentindo ainda mais vulneráveis, porque quando elas se entregam mesmo de corpo e alma. Elas sentem de modo muito intenso tudo, tanto o amor quanto a raiva, né? Como eu disse no começo, elas se frustram com muita facilidade. Então, fico imaginando, né? Quando eu converso aqui com vocês, falando das características da posse, do ciúme, falando de algumas atitudes que prejudicam o relacionamento,
E eu ficava o tempo todo aqui, quando pensei em falar desse assunto, imaginando essa pessoa olhando para mim e falando tudo isso que eu acabei de falar para você, né? Mas espera aí, você tá falando tudo isso, mas só eu sei o que eu sinto aqui, ó, na minha pele, na minha carne, não é tão fácil assim. E eu sei, olha, eu tô falando para você que se vê dentro dessas características, pode ser qualquer pessoa que se veja dentro dessas características. Eu sei que não é fácil, eu sei que nada se resolve assim, simplesmente por você ouvir esse vídeo, mas eu acredito que o ser humano, ele tem sim, né, a condição de aprender, de fazer diferente, ou de pelo menos tentar fazer diferente. E eu acredito sim nessa possibilidade. Enquanto você vive, enquanto eu vivo, enquanto nós vivemos, nós podemos sim aprender muitas coisas. E por isso eu venho aqui, né, falar desse assunto. Senão não faria sentido a gente conversar a respeito disso. Nunca perca as esperanças, nunca ache que está tudo perdido e nunca pense que você é alguém pronto e acabado. Como eu disse no início, ninguém está pronto para nada. As pessoas vão se tornando e vão aprendendo umas com as outras. E você sim, por que não? Pode ser uma delas. Muitas pessoas acham que a maturidade emocional é não falhar, sendo que a maturidade emocional, na minha opinião, é você ter a coragem, a humildade, a capacidade de olhar para você, de perceber que em algum momento você pode ter falhado, você tem limitações, como qualquer ser humano tem, e que você pode, através dessas falhas, corrigir aquilo que você acredita ter sido desproporcional, fora de hora, de contexto, né? Você pode olhar para você e buscar esse autoconhecimento também e essa reflexão. E por que não chegar para outra pessoa e conversar a respeito disso? Tem gente que acha que pedir desculpa ou se ver, né, numa condição de ter que admitir que naquele momento seu comportamento não foi o melhor, que isso é uma humilhação. Mas eu não vejo assim, porque o orgulho, ele tende a afastar as pessoas. E quantos relacionamentos terminam, e às vezes mal, em função disso, né? Desse pensamento. Você, acredito que em algumas circunstâncias tenha sentido um ciúme muito intenso, uma insegurança muito grande, que você tem às vezes, como é que eu vou dizer, escorregado, né? Com as suas atitudes, às vezes até agressivas, para com o seu par amoroso e para com a sua família, inclusive. E olha, quanto mais você tenta controlar e quanto mais você perde o controle de si, menos você vai conseguir esse controle da situação, esse controle sobre alguém. Se você não está tendo esse controle nem sobre você. Então é disso que eu venho a falar, né? Tudo isso que não é visto, que não é conversado, que não é olhado, vai virando uma bola de neve. E aí é aquela história, né? A pessoa muitas vezes acaba dando um tiro no pé, querendo manter um relacionamento, querendo manter o outro sob controle. Essa pessoa acaba afastando esse outro. E eu sei também que você pode
pela insegurança, pela carência, né, afetiva, também se relacionar com pessoas controladoras, com pessoas que também abusam da sua vontade de estar com ela, né? E isso pode virar sim esse relacionamento abusivo, né? E mais do que nunca, eu também chamo a atenção do outro lado, né? Para que você possa se olhar e ver que você tem condição de levar a sua vida. Você pode aprender a se valorizar, aprender a se relacionar com mais pessoas, aprender a ter projetos de vida, sonhos que também não digam respeito a uma única pessoa. E isso, gente, é de suma importância na vida de qualquer um, porque se você direciona a sua vida a apenas uma pessoa, a apenas ao trabalho, quando qualquer coisa sai da sua vida, a qual você se vinculou com tamanha intensidade, coisa, situação, pessoa, fica um vazio muito grande, né? Então, quanto mais você consegue canalizar essa energia, se doar em vários relacionamentos de amizade, família, relacionamento amoroso, quanto mais você exerce papéis na sua vida, dá funções para sua vida, constrói projetos, isso vai somando, até mesmo para você, quem sabe, se orgulhar em cada coisinha dessa que você faz, ou até mesmo se propor a aprender a ser uma pessoa cada vez melhor. Isso vai dando sentido para a vida. Eu sei que não é só isso, mas isso também vai nos ajudando a ter uma motivação, né? Um objetivo para levar o dia da melhor forma, buscando nos proporcionar também prazer em cada coisa que vai acontecendo, em cada interação. Tem muita gente que espera, né, as férias chegarem, a aposentadoria, sei lá, sempre vivendo muito em função do futuro e deixa de viver esse momento. E nós vivemos no aqui e agora mesmo, né? E lógico que o que também nós trazemos na nossa memória, no nosso coração, de tudo que a gente pôde experimentar. Então, cuidado para você na tentativa de controlar o outro, de permanecer num relacionamento, você acabar destruindo esse relacionamento. Eu vou aqui para finalizar esse vídeo, deixar algumas dicas para você refletir e buscar sentir mesmo, aqui, bem no seu coração de verdade, o que eu vou dizer. Em resumo, a dica é autoconhecimento. Procure se conhecer antes de você tentar controlar, regular, ter nas suas mãos uma outra pessoa. Tenha a si mesmo. Nós não temos controles nem sobre nós mesmos o tempo todo, mas a gente pode, à medida que vai se conhecendo, ter mais propriedade do que acontece conosco. E é esse convite que eu faço para você. Procure se entender, se compreender, procure observar as suas reações,
quais são os seus pontos fracos, aonde que o comportamento do outro, a reação do outro interfere tão fortemente em você, o que isso revela sobre você também, sobre o modo que você interpreta os acontecimentos, sobre o que você pensa sobre você mesmo, sobre você mesma. Isso é de fundamental importância para que você possa ter o mínimo de reflexão em alguma atitude. Respire fundo, não é modo de dizer não. Respire fundo. Isso ajuda muito antes de qualquer atitude impulsiva. A outra situação que é consequência dessa é você olhar as suas crenças. Quais são as suas crenças sobre os homens, sobre as pessoas? Se você é alguém que diz que homem nenhum presta, dificilmente você vai conseguir confiar em alguém. E aí é claro que não confiando, você também não vai ter condição de não sentir um ciúme exacerbado se você sempre parte do princípio de que o outro vai te trair. Entende quando eu falo que a crença comanda o comportamento e nos controla? Ela nos controla. Então é muito importante que você olhe para isso. E a outra dica que eu deixo é, se você acha que tudo que eu disse é demais para você, que é muito complexo tudo isso para você conseguir dar conta sozinha ou sozinho, fica a sugestão de que você procure uma psicoterapia, procure algum tratamento, alguma coisa, né? Alguma coisa, o seu lado espiritual, o que for que possa te ajudar nessa reconstrução de você mesma e da sua forma de ser e de estar na vida. Eu desejo o melhor para você e estou aqui de verdade torcendo para que você consiga se sentir cada vez mais em paz com você mesma ou com você mesmo, para que você consiga estar em paz também com os outros que te rodeiam. Espero ter respondido a sua pergunta, os seus questionamentos para você que me pediu esse vídeo e para todos que se identificaram com tudo isso que foi dito. Um grande abraço, tchau, tchau.